Olá, Literamigos! Eu sou a Pan, esse é Literamigas e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Veda. Bem, eu acredito que pelo menos um livro vocês já tenham lido e tenham pensado: que final foi esse? Bem, e nesse vídeo aqui eu vou mostrar alguns livros que eu ou não gostei do final, ou eu acho que faltou alguma coisa, sabe, pra ficar bacana mesmo. Então, vamos lá começar. Antes de falar do primeiro livro, eu vou logo avisando que sim, esse livro vai ter spoiler, afinal vou ter que falar sobre o final do livro, né? Então, sim, spoiler. Mas eu vou deixar aqui embaixo pra onde você deve pular pra não pegar o spoiler, caso você não tenha lido aqui o livro que eu vou falar. Bem, o primeiro livro que eu vou falar aqui, eu tenho até um pouco de medo, né, de mencionar, afinal ele é um livro muito querido, que é Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Bem, pra quem não sabe, esse livro vai contar a história do Theo, que é um estudante de medicina um tanto quanto estranho. Ele é um pouco antissocial, tem peculiaridades. E ele vai conhecer a Clarice em uma festinha, tipo um churrasco. E ele simplesmente fica obcecado pela Clarice. Então ele quer de todas as formas conquistar a Clarice e ficar com a Clarice. Só que ele não mede esforços, gente. Ele vai fazer de tudo que você possa imaginar pra ter a Clarice. E aí que a história vai se desenrolar. Bem, então pra quem lê esse livro, gente, vocês sabem como termina. E eu sinceramente achei sem necessidade o recurso de amnésia que ele colocou na Clarice. Porque, gente, a bichinha sofre pra caramba na mão do Theo e no final fica paraplégica, ela fica sem o movimento das pernas e ainda fica com amnésia, ou seja, ela não lembra do que o Theo fez pra ela e aceita de boa ainda ficar com ele depois, afinal ela não se lembra mesmo, né, o que pode fazer. Então, sério, gente, não gostei disso. Eu não acho ruim quando no final de livros desse tipo o vilão sai imune, só que não desse jeito, né, gente? Então eu preferia que, sei lá, a personagem tivesse morrido do que a amnésia. Então, não, eu preferia que ele tivesse usado outro recurso. Não funcionou pra mim, então, Rafael, sinto muito. Bem, o próximo livro que eu vou falar, por incrível que pareça, também é queridinho de muitas pessoas, só que eu não gostei do final, gente, que foi do livro Eleanor e Park. Bem, esse livro aqui, ele vai contar sobre Eleanor e Park, que são dois jovens que estão na escola, eles acabam se conhecendo. Bem, eles são bem diferentes um do outro. A Eleanor, ela é uma menina que não tem um padrão de beleza da sociedade, ela é gordinha e ela também, ela é humilde, então ela não se veste ali toda bonitona, na verdade ela veste mais camisas assim que parecem um pouco masculinas. E o Parker, ele é um asiático que fica lá na dele, só ouvindo música, quando entram no ônibus e tudo mais. E eles acabam se conhecendo justamente através da música e de quadrinhos, e eles acabam aumentando ali essa relação. Só que aí muitas coisas acontecem no livro, né, gente? Principalmente pelo fato dela ter uma família muito humilde, que tem momentos assim que, meu Deus do céu, dá dó no coração. Só que o que acontece, gente? O problema é o final desse livro. Porque, gente, o Parker, ele faz de tudo ali pra tentar manter esse relacionamento, né? Só que a Eleanor é muito problemática. A gente, no final, o que acontece? Ela simplesmente vai embora e não dá nenhuma satisfação pro Parker depois disso. O Parker manda várias cartas pra ela e ela nem sequer abre a carta pra saber o que foi que ele escreveu. Então o livro acaba com ela ignorando completamente o Parker. E eu fiquei, sério? Não dava pra pelo menos abrir a carta do menino? Eu fiquei muito chateada, gente, porque eu achei fofo, achei muito bacana. E eu queria a gente ir juntinho, ou pelo menos uma conversa ali antes de concluir, uma conversa de que daqui anos eu te encontro, daqui anos a gente se vê de novo, sabe? Qualquer desse tipo, porque não é um final que me agradou, sério. Pra muitas pessoas eu sei que funcionou, mas não foi pra mim, então comenta aí o que você achou. Bem, o próximo livro que eu vou falar aqui é do meu autor preferido da vida, John Green. Só que não. Bem, eu já falei em muitos vídeos aqui que eu odiei esse livro, Cidade de Papel. Não mais quanto eu odiei o Will, mas, né, esse aqui ainda melhora um pouquinho. Esse é bem melhor, inclusive. E o livro Cidade de Papel vai contar a história do Quentin e da Margot. Eles se conhecem desde pequenininho, afinal eles são vizinhos e são colegas também na escola. E o Quentin sempre foi apaixonado pela Margot, até que um dia ela simplesmente aparece ali na janela do quarto dele, convida ele pra fazer um passeio, uma vingança, algo do tipo. E ele, claro, prontamente aceita e vai lá fazer isso que ela queria fazer. E depois, no outro dia, quando o Quentin chega na escola, ele simplesmente descobre que a Margot escafedeu-se, sumiu-se, não se sabe para onde ela foi. E ele, desesperado, porque ama demais a Margot, ele começa a seguir pistas e tentar descobrir para onde ela foi. Bem, ok, até aí tudo bem, não é mesmo? Só que vem o final, né? O Quentin se mata procurando pistas para achar a Margot e faz um monte de coisa e vai para vários lugares e convida amigo para ajudar
andar, pega um carro, anda sei lá quantas horas pra chegar até onde ela tá. E quando ele chega lá, ela simplesmente não quer voltar, gente. Ela fez isso porque quis, ela tava afim de sair, de ir embora. E todo aquele mistério de o que será que aconteceu com a Margot, simplesmente era só fricote de uma menina. Olha que legal, gente. Isso realmente é um final maravilhoso. Então, nossa, além de eu pular todas essas partes dessa viagem, quando eu vi que a Margot tinha feito isso, me deu vontade de jogar esse livro no chão, de tanta raiva. Então, meu Deus, sério. Eu preferia muito que tivesse acontecido uma outra coisa e ela tivesse um motivo muito grande pra ter feito o que ela fez pra sumir, mas que, nossa, ela desse uma satisfação, voltasse, fizesse alguma coisa. Pra mim não fez sentido nenhum, gente, sério. Então, esse é um dos motivos pra eu não ter gostado no final desse livro. E o próximo livro que eu vou falar aqui é um livro que seria perfeito se não fosse o final, que foi O Príncipe dos Canalhas. Bem, gente, esse livro aqui eu li junto com as meninas, a gente tava fazendo uma leitura coletiva, super feliz e tal, lendo, né? E ele vai falar sobre o Sebastian, que é um duque, e ele é conhecido por não querer compromisso algum, e ele também é conhecido por sua feiura, ele é meio feio, né, digamos assim. Inclusive o livro ele tem um pouco dessa pegada de Bela e a Fera. E ele vai conhecer a Jéssica, que é uma garota toda independente, liga pra várias coisas e tudo mais. E eles acabam gostando um do outro, digamos assim. Só que é um relacionamento conturbado, afinal, pela personalidade dos dois, que são bem diferentes. Então vai acontecer várias coisas e várias confusões por aí. Bem, como eu falei, eu tava amando a história deles dois, do jeito que eles se conheceram, as brigas e tudo mais. E eles acabam ficando juntos. Aí eu penso, que casamento vai ser bem legal, e agora vai ter filho. Sei lá, só que não, né, gente? O que acontece é que simplesmente vai aparecer um filho que ele nem sabia que tinha, ou seja, o enteado da Jéssica. E ele, mano, é uma peste pequena, então ele vai entrar na história só pra atrapalhar todo o relacionamento. Aí o foco do livro, que era o casal, passa a não ser do casal e vai ser do moleque, da pestinha. Então, não faço a menor ideia por que a autora quis pôr esse moleque. Não combinou, não foi legal. Então o livro tava indo muito bem até chegar nesse ponto. Então, não, Loreta. Não foi legal esse moleque aparecer, tá? Então eu realmente mudaria esse final porque eu não gostei. E o último livro que eu escolhi, gente, foi o livro mais recente que eu li. E é de uma escritora muito conhecida e muito querida, que era Gillian Flynn. Então eu li O Adulto. E, gente, é um conto, né? São pouquíssimas páginas. Tava amando essa história. Ele vai contar a história de uma moça que ganha a vida de uma forma mentirosa, digamos assim, que atualmente no livro ela diz que ela é vidente, então ela fala o que as pessoas querem ouvir, na verdade ela não sabe de nada, ela realmente não é vidente, não é mesmo? Então ela engana as pessoas assim, ganha o dinheiro dela dessa forma. Até que ela conhece a Susan, uma mulher que vai lá se consultar com ela, diz que tá com medo, que tá acontecendo coisas estranhas na casa dela, justamente por causa do enteado. O enteado mudou de personalidade, tá agressivo, parece que tá possuído. E essa moça simplesmente tenta ajudar, né, a Susan a saber o que tá acontecendo, apesar dela ser uma fraude, mas ela sente algo de estranho nessa casa, então ela tenta ajudar. E aí ela vai lá na casa, conhece o enteado, conhece o filho e tudo mais, o esposo não tá na casa, ela não sabe quem é. E aí que a história vai se desenrolar, não é mesmo, gente? Pra no final a gente saber que na verdade tudo foi um truque da esposa, porque ela descobriu que ela estava tendo um caso com o esposo dela. Não é um caso, na verdade, né, gente? Ela... Como é que eu vou falar aqui, gente? Então, gente, não era bem um caso que eles tinham. Na verdade, ela prestava serviço a ele, deixava ele feliz por um momento, usando as mãos. Eu diria isso. Aí o que acontece? Que a louca quer se vingar, então ela inventa toda essa história. E aí, quando ela vê, o filho também tava mentindo tudo, o filho sabia. Gente, acaba que ela pega o moleque, o enteado da Susan, e foge e acaba. E o livro acaba, não se conclui a história, não sabe quando eles foram, o que vai acontecer. Simplesmente deixa esse final aberto pra gente pensar o que quiser. Mas eu gostei tanto da história, gente, que eu queria uma conclusão. Eu queria um ponto final, tá entendendo? Eu não queria ficar pensando em várias hipóteses, eu queria realmente saber. Então, o livro tinha tudo pra ser perfeito. Eu amei, assim, o plot, a história, como estava seguindo, se não fosse esse final. Inclusive, como a gente leu esse livro numa maratona
recente que teve no canal, teve toda uma divergência, alguns gostaram do final, outros não, então me diga aí o que você achou. Então foi isso, gente, esses foram os livros que eu não gostei do final, que eu queria que melhorasse, que eu queria que tivesse uma outra coisa porque não rolou. Então comenta aqui pra mim quais livros você mudaria o final porque você odiou, ou se você leu algum desses livros que eu li, comenta se você tem a mesma opinião que eu. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e dar o like, já falei pra dar like? Não? Então dê like nesse vídeo, não esqueça de acompanhar todos os outros vídeos do Veda que tá rolando aqui no canal. E se você tá muito afim de fazer uma compra, também não esqueça do nosso link que vai estar aqui embaixo, então se você quiser comprar qualquer livro, use o nosso link da Amazon e seja feliz. Tchau!